Vamos ao debate. Raquel Landim, o que você extrai dessas declarações do Lula, dessa reunião hoje? Não, realmente ele não precisa de licença para governar. Ele foi eleito, ele tem todo o respaldo do voto. Está correto. A questão é o que são as responsabilidades de um governante, como ele deve se portar, a responsabilidade sobre a sua fala, os impactos que ela tem, as consequências para o país de um governante passar o tempo todo em cima do palanque. O Brasil sentiu tudo isso e pagou todo esse preço com Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. Bolsonaro, desde que assumiu, já era candidato à reeleição e passou 4 anos no palanque, atacando, fomentando nós contra eles, buscando sempre um inimigo externo que começa lá no ministro Mandetta e depois se torna o Alexandre de Moraes e vai nessa toada a despeito de todos os problemas que provocasse para o sistema democrático, para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para a tolerância. Isso foi o que vivemos com Jair Bolsonaro. E aí, o que viveremos com Luiz Inácio Lula da Silva? Ele quer transformar Roberto Campos Neto neste inimigo? Quer viver no palanque? Não é uma questão de licença para governar, é uma questão de responsabilidade do governante. Lênio, vou começar com você aqui sobre esse assunto. Como é que você avalia essa declaração do Lula e a postura dele em relação ao Banco Central, que tem rendido tantos desdobramentos? Bom, o presidente Lula traz na sua fala, e não só essa, seguidamente, todas as angústias de uma travessia que todos nós sabemos como ela aconteceu, uma tentativa de golpe e toda a responsabilidade de um sistema presidencialista. Nós não podemos esquecer que a ideia de um Banco Central autônomo é próprio de um sistema, digamos, muito mais um sistema parlamentarista, embora não seja impossível que um sistema presidencialista tenha, por exemplo, pegando esse ponto, né, não quero entrar como o marisco no meio de um debate entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, entre o Mário Rochedo. O marisco aqui é que tem menos possibilidades. Agora, num sistema presidencialista, num país de 215 milhões de habitantes, em que as expectativas se colocam todas sobre um presidente que diz na sua campanha que vai erradicar, conforme a Constituição, aliás, a Constituição brasileira diz, o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, diminuir as desigualdades regionais, está lá no artigo 3º. Então, todos os objetivos da República estão nas mãos de um presidente, num sistema presidencialista, e ele sente a pressão de de todas as demandas que foram colocadas em cima de uma plataforma que ele tem e que ele sente na visão dele, né, e na visão do governo como um todo, atravancado, obstaculizado por um Banco Central. Isso é fato, né? Dizer que a taxa de juros do Brasil é 13 é alta, não é ficção, não é subjetividade, isto é um fato. As consequências desse fato é que incomodam efetivamente em face de um país que, em tese, está com a inflação debelada e como um remédio clássico que se tem aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros por causa do crédito, etc. Essa é uma ortodoxia. O presidente, no fundo, questiona a própria ortodoxia que se tem para usar um remédio em que o doente já está mais ou menos na estabilidade e ainda assim continua tomando fortes doses, como essa alta taxa de juros, que ela, na verdade, ela pode estar estancando mais a inflação, é uma questão dos economistas dizerem, mas ao mesmo tempo traz um outro custo social muito forte, né? Essa é a questão. Eu fico imaginando o que passa
na cabeça do presidente da República, com suas responsabilidades e depois de tudo que passou com as demandas, depois de 4 anos de governo Bolsonaro e aquilo que as pessoas apostaram no presidente, né? Então, eu entendo bem isso. Né? Raquel. Eu queria só fazer um apontamento. A inflação no Brasil, ela está longe de estar debelada. A gente está falando de uma inflação que está rodando, estava até buscando aqui os últimos números, em torno de 5%, 6% ao ano. Isso é muito alto, principalmente para o mais pobre. Então, assim, não é que estamos com uma inflação muito controlada e, por isso, não necessitamos ainda de um juro alto. A taxa de juros, ela é instrumento. Ela não você não decide ela arbitrariamente e aí ela resolve todos os problemas. Ela é um instrumento que o Banco Central tem para lidar com o processo inflacionário. Às vezes ele é mais efetivo, às vezes ele é menos efetivo, dependendo das pressões externas. Mas ela é um instrumento, não basta o Banco Central tomar uma decisão arbitrária. Então, a gente tem uma taxa de juros que ainda é alta, que está muito acima dos padrões internacionais e do que seria saudável para uma economia como a nossa, principalmente para a população mais pobre. É muito importante frisar isso, porque a inflação ela é um imposto que penaliza muito o mais pobre. Então, essa dicotomia de que a inflação está baixa e aí a gente não precisa mais desse juro alto, nesse momento ela é falsa. E você tem um risco fiscal ainda significativo no Brasil que mantém a perspectiva dessa taxa de juro alta. E quando o presidente da República faz uma campanha contra esse juro, ao invés de ajudar o ministro da Fazenda a construir o arcabouço fiscal que permita reduzir a incerteza para combater essa inflação, ele dificulta as coisas. Se você tivesse um cenário mais tranquilo, a gente já teria um dólar mais baixo, uma inflação mais baixa e condições de reduzir o juro. O problema é a sequência das coisas. Não adianta você reduzir o juro na marra, você tem que criar as condições. Diga, Nós estamos de acordo com a angústia, né? Nós estamos de acordo com a angústia do presidente. E outra, dizer que nós concordamos que a taxa é muito alta. E aí colocarmos um mas, ok. O grande problema é que a taxa efetivamente é muito alta. É a mais alta do mundo, ou segunda, terceira. E essa relação de um não se tira um deve ser, né? Um pouco de uma violação de lei de Hilme. O fato de ainda ter um pouco de inflação, de 5%, se é muito ou não, isso não significa que disso deva decorrer uma taxa de juros ortodoxamente tão alta. Eu quero dizer que eu entendo, e acho que você concordamos que isso está na cabeça do presidente. Ele tem demandas a fazer e ele está angustiado com isso. Se eu tivesse a saída, eu venderia, né? A saída. Agora, o presidente foi eleito para lidar com todas essas pressões, né, Raquel? Eu não concordo. Eu acho que angustiados estamos todos. Exato. E o que a Raquel está colocando é que a alta taxa de juros é consequência de outros fatores, usado como medida de contenção da inflação, por exemplo, mas também existe o risco fiscal que está sendo apontado. Quer dizer, o que o governo e o presidente Lula foi eleito para lidar com essa situação, ele não foi eleito para ser presidente da Suíça, pode fazer para melhorar a situação econômica do país. Sobre essa questão da eleição, Felipe, existe uma confusão do que foi eleito, o que é esse resultado, o que é essa democracia. O pessoal acha que o presidente Lula foi eleito, ele tem um mandato popular para fazer algo que está na cabeça dessa pessoa que está falando, ou do Lula, e então ele pode tudo. Não é verdade. Nós temos uma Constituição, não é a vontade da maioria que manda no Brasil. A Constituição e as instituições têm que ser respeitadas. Ponto. Quando o Lula diz que ele não precisa pedir licença para governar, o que no fundo ele está dizendo, olha, eu não quero lidar com esse tal Congresso, eu não quero lidar com as regras que vigoram sobre o Banco Central independente, eu quero passar por cima disso, porque afinal eu fui eleito. Não pode, tem que obedecer às regras. O que ele está fazendo, Felipe, é emparedando
e fazendo bullying no Roberto Campos Neto e no Banco Central, para tomar o poder da máquina de fazer dinheiro, né, e que determina os juros. E a Raquel falou o quanto a inflação é prejudicial para o pobre. E a inflação é taxação sem representatividade. Você pode usar a inflação para gerar receita para o governo sem representatividade. E o Lula conclamar, Felipe, a empresários, a população a fazer pressão, isso tem um nome na filosofia, é oclocracia, é o regime das massas sendo insufladas para emparedar alguma instituição da nossa democracia. E é isso que ele está fazendo, porque ele, sem entender nada de economia, sem entender o que a gente está dizendo aqui, ele acha que ele pode simplesmente virar um botãozinho e determinar os juros mais baixos, que isso não vai aumentar a inflação, ou que isso pode fazer baixar a taxa de juros que o mercado determina. Não entendeu nada. Então, veja, tudo isso é péssimo, isso não é democrático, na minha definição de democrático, que é respeitar a Constituição, isso não é democrático e é perigosíssimo. O mercado já percebeu esse bullying do Lula em relação à autonomia do Banco Central. E isso está começando a ir para o preço e é perigoso. Temos que ficar atentos. Samanta, a sua avaliação? Eu concordo com o Hélio, eu acho que essa frase do presidente é direcionada ao presidente do Banco Central, que tem uma autonomia, e o presidente da República, embora eleito, né, e tendo uma legitimidade, ele tem que respeitar as instituições e a legislação, e compreendo também o que o professor Lênio coloca das angústias, mas nem sempre as angústias de um presidente da República devem ser expostas, porque quando ele põe uma fala como essa, isso gera uma reação no mercado, e isso piora a situação, porque como a própria Raquel colocou, a questão dos juros está atrelada à inflação, ou seja, são questões técnicas que vão além da questão do presidente da República que cuida das coisas políticas. Agora, ele colocar novamente que ele não depende de licença para governar, é verdade, mas ele também não governa sozinho. Para governar, ele precisa estar com o Congresso Nacional do lado dele e com uma economia forte, porque a gente já teve, ao longo da nossa história, que aqueles presidentes que não contam com um bom relacionamento no Congresso Nacional e cuja a política econômica não vai bem, normalmente acabam em impeachment. Isso é uma questão que a gente já tem visto no nosso país. Portanto, ele tem que respeitar a autonomia do Banco Central e essas questões que são técnicas e econômicas e que não dependem da vontade exclusivamente dele, embora legitimamente eleito. Até porque, para implantar todas essas políticas sociais que ele deseja, ele precisa de dinheiro. E o Estado arrecada por meio de tributos. Para isso, a iniciativa privada tem que estar gerando emprego e a economia tem que estar bem, senão não vai ter dinheiro para pagar essa conta. O Joel ainda precisa falar, mas eu estou vendo que o Lênio quer fazer uma parte. Diga, Lênio, fica à vontade. Eu não tenho procuração do presidente Lula. Agora, o Hélio está falando que sobre cumprir a Constituição, vai dizer para o presidente Lula, Hélio Beltrão, o que é cumprir a Constituição? Um homem que foi massacrado pelo Judiciário, massacrado pelo Ministério Público, quase sofreu um golpe de Estado, aí você vai dizer, nós temos que cumprir a Constituição. Eu concordo totalmente. Temos que cumprir a Constituição como 4 anos. E eu gostaria de ter ouvido durante 4 anos, inclusive de você, Hélio, em várias circunstâncias, essa contundência com relação ao Bolsonaro. Essa é uma questão muito séria, e seus textos também. Então você, por exemplo, quando vai falar, você, por exemplo, como se eu fosse seu inimigo aqui. É como se eu estivesse defendendo simplesmente o presidente Lula para que ele arrebentasse com o Banco Central. Desculpe, mas eu apenas estou respondendo uma pergunta que eu considero. A Raquel Landim muito elegantemente já me contestou e você levou essa questão para o cumprimento da Constituição, que modéstia às favas. É uma coisa que eu entendo bastante sobre Constituição e em nenhum momento, se alguém tem um exemplo no Brasil de cumprimento da Constituição, essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sabe o que é o peso da lei, o peso do arbítrio, e quando vai falar em hipérboles, por exemplo, e eu acho que dizer eu não preciso, também não tenho procuração, peço desculpas pela minha contundência, eu não tenho procuração para defendê-lo,
Eu até achei que o meu tema seria discutir o 8 de janeiro, mas eu quero dizer que quando ele diz eu não preciso de licença do povo, é uma metáfora, ou uma hipérbole, ou uma metonímia, mas não diretamente dizendo, olha, eu passo por cima da Constituição para cumprir os meus objetivos. Ora, se ele quisesse fazer mesmo isso, não diria, e porque estaria avisando o adversário. E o presidente conhece bem a Constituição, né? Quer comentar, ele? Quero sim. Lênio, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não estava respondendo a você, eu estava fazendo o meu comentário sobre a atitude do presidente Lula, que eu acho extremamente perigosa e inaceitável até. Quanto à sua colocação de faltou contundência minha no governo Bolsonaro, você está equivocado. Você pode buscar ali em abril, maio de 2019, quando eu escrevia na Folha de São Paulo, uma coluna semanal, o risco da oclocracia. Eu coloquei um artigo dizendo que eu não concordava com a convocação do Bolsonaro para manifestações para emparedar e outro poder. Exatamente a crítica que eu estou fazendo aqui. Eu fiz exatamente ao Bolsonaro lá atrás e muitas outras. Então, para concluir, Lênio, eu quero dizer o seguinte, que o fato de o presidente Lula ter sido vítima de algum erro devido ao processo legal, que eu concordo que aconteceu, não justifica ele desobedecer às regras institucionais e constitucionais hoje. É só isso que eu estou dizendo. Joel, quer arrematar? Posso fazer um breve comentário? Vamos lá, o Lula é o presidente, ele tem direito de fazer os comentários dele, mas esses comentários vão gerar consequências. Um comentário como esse, que adiciona instabilidade, que adiciona imprevisibilidade para o mercado, vai subir os juros de longo prazo, pode ter um impacto no câmbio, pode ter um impacto, inclusive, portanto, na inflação. Tendo impacto na inflação, que está em 5%, mas esse 5, 6% leva em conta a gasolina, que está controlada. Ela não é a inflação propriamente que o pobre sente no bolso, porque a gente sabe quantos alimentos aumentaram muito acima desses 5, 6%. Então ela tem consequências. Eu só vou fechar com uma frase, Hélio vai gostar dessa, da Ayn Rand. Você pode até fugir da realidade, mas você não conseguirá fugir das consequências de fugir da realidade.